Você já se perguntou da onde foi que eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui e para onde é que eu vou? Essas perguntas são muito importantes, só que a gente acaba esquecendo de fazer essas perguntas e ter um diálogo interno para a gente poder entender como que funciona essa realidade que nós estamos inseridas. As pessoas vivem no piloto automático e esquecem de entender a principal razão, o propósito que elas estão fazendo aqui. Afinal, nós estamos dentro desse planeta. Não dá para dar Ctrl Z, voltar atrás e esquecer isso. Então nós estamos aqui, a gente precisa trilhar novos caminhos, fazer mais perguntas para entender o porquê de estar aqui, qual que é o propósito por trás, porque debaixo do pano dessas perguntas está enraizado a qualidade de vida, a saúde, o seu sucesso como pessoa, também na área profissional. Então, debaixo desse tapete dessas perguntas está uma grande realidade que faz com que você tenha uma vida mais próspera, uma vida mais realizada e você possa ter uma vida mais branda, com mais propósito, com mais foco em fazer as coisas corretas. Então, essa pergunta nós temos que fazer e ter um script pronto para responder. Muitos mestres já passaram por aqui e deixaram alguns caminhos, assim como vários cientistas também passaram por aqui e deixaram alguns caminhos, algumas pedras para a gente se orientar, que com essas informações nós vamos pegando essas bolinhas de conhecimento e construindo um cenário. Esse cenário vai fazer com que a gente consiga viver uma vida mais próspera, feliz, com mais alegria e com mais propósito. E para você ver como que isso é muito interessante, diante dos milhares e milhares de planetas que existem e das incontáveis quantidades de galáxia e de estruturas prontas para outros tipos de vidas, ou até mesmo para a estrutura padrão do ser humano, que existe no infinito afora. E nós estamos aqui nesse planetinha azul. Então, esse propósito iniciado, essa jornada iniciada para se auto-entender, para se auto-dialogar com si próprio, ter um diálogo interior, para que você possa entender essas incógnitas, porque uma coisa é fato, essa realidade que nós estamos inseridas, que nós estamos vivendo, ela tem mais incógnitas, perguntas, mistérios, vamos usar essa palavra, mas que não são mistérios, é só falta de conhecimento, do que os filmes que nós assistimos de ficção científica por aí. Então, quando nós começamos a entrar nesse caminho, é um caminho sem volta. Mas lembra daquele ditado? Ditado não, escrito na Bíblia, que muito repetido, que buscai primeiro o reino dos céus, que tudo vos será acrescentado. O que será que é esse reino do céu? Ou conheça a verdade vos libertará. Qual verdade será que é essa? Qual o propósito que é? Afinal, tem muitos conhecidos, pessoas de mais idades, que contam as histórias de espíritos, do mundo além daqui, do pós-vida, pós-morte. Então tem muita informação que está na superfície para a gente usufruir, só que a gente está nesse piloto automático. Então é muito importante nós entendermos essa realidade, entender como que funciona cada pilar, cada item, como que funcionam as coisas, para que a vida ela se encaixe e flua a seu favor e você possa trilhar o seu caminho com muito mais sucesso. Só que a falta de estimular esse conhecimento que não é dado em escola, que não é dado em lugar nenhum, faz com que nós sejamos ignorantes em conhecimento de vida, do pós, da onde foi que a gente veio, do porquê estamos aqui. Então essa falta de conhecimento gera isso, faz com que nós tenhamos e sejamos refém de muitas coisas. Uma delas, por exemplo, é a falta de sucesso, a falta de coisas boas que acontecem na nossa vida, a falta de saúde mental, psíquica e física. Então são itens que vão fazer com que nós tenhamos e sejamos prejudicados pela falta de conhecimento da realidade última, de como funciona esse planeta, essa realidade última, essa energia, de como funciona esse paradigma que nós estamos inseridos. Porque você também já deve ter se questionado que é impossível essa estrutura, essa arquitetura que existe da vida. Nós simplesmente nascemos, trabalhamos, ganhamos um pouco de dinheiro, assistimos lá o jogo do Corinthians e come, dorme, a gente sonha, não sabe o que é, o que faz o sonho,
O que acontece no pós-sonho quando a gente dorme? É um ensaio para quê? O que está acontecendo? Vive, tem seus relacionamentos, morre e acaba que não tendo muito sentido apenas caminhar. Acho que vocês entenderam, mas é mais importante do que só caminhar, é ter o motivo do porquê caminhar. Identificar esse motivo faz parte dessas perguntas que nós fizemos. Da onde é que eu vim? Que diabos eu estou fazendo aqui? Para onde é que eu vou? Essas perguntas vão fazer a gente ter clareza e entendimento para que, como também já comentamos aqui, a nossa jornada tenha sentido. As coisas fluam com mais facilidade. A vida flua com mais naturalidade, sem pressão, sem medo, sem os paradigmas, sem as mazelas de todas as formas, até a física, a doença. E entender isso faz essa pisada sua no dia a dia você ter mais sucesso, você ter uma vida mais leve, uma vida mais branda, com mais coragem de alcançar resultados. E você vai entender que não existe sorte, não existe coincidência, só existe aquilo que você planta e aquilo que você colhe. Nós vamos entender também que isso é um fato muito importante, de que você é o responsável por aquilo que você vai fazer em tudo. Você vai ter aquilo exatamente que você mais pensa, mais sente e mais faz. Então, o não ter determinadas coisas é o fato de que os comportamentos corretos não estão sendo aplicados. Só que para isso ser aplicado, a gente precisa entender esse paradigma. O que acontece nesse planeta? O que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu propósito? O que eu tenho que fazer? E agora? São tantos mistérios aí, uns de religião, uns da parte física, outros da parte emocional. E como que funciona? Então, esses mestres e cientistas que passaram deixaram esse caminho para a gente desbravar. E a missão nossa, interior, é dever nosso buscar esse conhecimento para a gente se libertar dos paradigmas que nos acorrentam e que não faz a nossa vida andar da forma correta. Então vamos refletir um pouco sobre essas perguntas, da onde é que eu vim? Existe um grande filósofo que ele fala que nós somos seres espirituais vivendo uma vida humana, um projeto humano, uma, uma experiência humana num planeta de humanos, né, no planeta Terra. Porque nós, as pessoas de mais idade, como nós tínhamos comentado e dito, sempre contam as histórias de espíritos, de coisas do além, de histórias que acabam virando boatos, enfim, mas que na realidade última é a pura verdade. O que falta é só o conhecimento que vai fazer a gente buscar entender. Porque se a gente não entende essas coisas, passa a ser tabu, paradigma, preconceito, medo, vira a página, esquece. Mas isso é uma realidade que está aqui, intrínseca a essa nossa existência. É importante buscar esse conhecimento. Então agora, eu quero que você olhe para o seu lado. Aí onde você está assistindo esse vídeo, o que tem do nosso lado aqui? Para a gente poder entender essa realidade. Então quando a gente olha para o lado, a gente vê parede, tecido, roupas. O que é esse mundo das coisas? O que é essas coisas que nós estamos observando? Na origem, na verdade absoluta, no âmago do ser dessas coisas, o que são essas coisas? A gente aprendeu na escola. Tudo que existe, absolutamente tudo, são átomos, é a estrutura, o tijolinho que é criado as coisas, né? Então você pega uma parede e dá um zoom, você vai ver a cadeia de moléculas, a estrutura dela e vai chegar também no átomo, que por si só também é composto por uma outra estrutura interna. Então você tem lá os prótons, os nêutrons no núcleo, os elétrons fora, na eletrosfera, dá um zoom, você vai chegar nos quarks, no gluon que conecta os quarks, no bóson de Higgs, no envolto, e você vai mais adentro, você tem um vácuo quântico, que é um vazio. Só que um vazio repleto de energia. Então se você olha desdobrado isso, é uma estrutura que desse vazio vem essa estrutura atômica, né? Até chegar no átomo, a molécula, as células, o corpo humano, a parede. Então essa forma estruturada das moléculas que vai dar origem ao mundo das coisas. Mas na última instância, lá no fundinho da realidade, o que existe é o quê? Um potencial de energia infinito, ou seja, ou como muitas pessoas falam, que é o vazio. Ou seja, é um potencial infinito, vazio, mas que tem energia, né? Alguns falam de energia virtual. Então, quando você olha para tudo
que constitui essa realidade é exatamente isso. Então a gente não está olhando para a matéria tecnicamente, nós estamos olhando para o quê? Para um conjunto de átomos, moléculas, prótons, nêutrons, os quarks, o vácuo quântico. A gente está enxergando exatamente o quê? Nada, praticamente. É um potencial de energia única, que é esse vácuo quântico. A mecânica quântica ensina muito isso também. Então, no fringir dos ovos, lá no fundo, nós temos isso. Então, quando você pega a bola de basquete, por exemplo, pega essa bola de basquete, você está segurando, você acha que está segurando uma matéria, mas se você subtrai e divide por essa estrutura, no fundo, você está nesse potencial de energia infinito. Então, quando você vira e vê com uma auto-organização dentro dessa organização que cria o mundo das formas, você percebe que nós somos mais especiais do que a gente imagina. Muito mais especial do que a gente imagina. Nós vamos entender isso nos próximos vídeos. Deus tem mania de grandeza. E ele não economiza não, meu. Ele faz o que tem que ser feito e o negócio é infinito a todo instante e não para. Então, é diante disso que tem que vir a nossa pergunta. Nós estamos imergidos nessa realidade que é exatamente essa estrutura que é composta por tudo. E aí, então você dá um zoom, por exemplo, você olha as pessoas à sua volta, o chato do seu namorado é átomo, a sua esposa é átomo, o seu sogro, a sua sogra é átomo. Então, em última instância, tudo é composto por esse tijolinho da realidade. E diante dessa informação, o que a gente faz? Existe uma forma que esse planeta funciona. Existe uma forma que esse planeta ele funciona e age. Então, dependendo da forma que você faz as coisas, ele reage de uma forma. Então, existem algumas leis que a gente pode se dizer cósmicas, que foi pré-determinadas para essa realidade, que faz com que eu disse para vocês que não existe sorte, não existe coincidências, não existe nada disso, porque é tudo plantado, escolhido, determinado por nós, por você. Como eu disse, que é mais especial do que a gente possa imaginar. Então é aí que está o grande segredo dessa realidade, da gente entender o porquê. Isso acompanha aquela perguntinha: da onde foi que nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós iremos. Então, se você olhar para o seu carro, é átomo. Se você olhar para a sua roupa, é átomo. Se você olhar para uma pessoa na sua frente, a estrutura em si se repete. Então, olha como a inteligência que constrói tudo isso, ele utiliza essa fórmula igual a gente faz um bolo, que a gente usa a farinha, o leite, o ovo, ele utiliza essa inteligência, utiliza esse átomo, essa estrutura atômica para construir isso, para que nós imergidos aqui, inseridos aqui, possamos criar, interagir e que todos possamos criar essa história aqui. Mas para que quando nós estejamos aqui, estamos aqui, é preciso fazer determinadas coisas para dar certo. Afinal, a gente não pode contar com a sorte, porque ela também não existe. Então, para você ter o sucesso, para você ter a saúde, para você ter aquilo que você quer, para você plantar e colher aquilo que você sempre quis, existem algumas regrinhas que a gente vai entender futuramente. Só que o mais importante é a gente responder essas perguntas e entender que existe mais do além do que nós possamos imaginar no aqui e no agora. Só que o aqui e agora é muito importante, porque é aqui que nós estamos escrevendo a nossa história. Mas é importante saber que da onde nós viemos, do porquê estamos aqui, para nós entendermos o quê? O nosso propósito. E tudo com propósito, as coisas fluem mais. Um grande médico uma vez disse que perguntou para um rapaz que vendia bateria de carro. Falou: viu, você trabalha com o quê? E o sujeito disse: eu vendo bateria de carro. Só que esse sujeito não tinha um propósito maior. E ele refez a pergunta para esse vendedor de carro depois de um tempo de baterias, e ele falou que ele não vendia baterias de carros, ele iluminava o mundo. Então essa mudança de visão que ele teve da vida dele, do propósito, fez com que a vida dele se transformasse por completo. Os clientes que ele nunca atendia começou a atender. Esse propósito que ele mudou na vida dele fez com que toda a realidade dele mudasse. Porque lembra, tudo que existe é composto pela mesma entidade, vamos dizer, que é o átomo. E vocês vão entender nos vídeos futuros que esse átomo, essa estrutura que existe, tem o seu campo eletromagnético, e aquilo que nós, como ser completo, também temos o nosso campo eletromagnético, e existe uma atração, uma ação e reação entre os campos eletromagnéticos. Ou seja, a água, por exemplo, ela sempre vai ser atraída
pela água. Então, vou te dar um exemplo. Semelhante atrai semelhante. Essa água, o que vai acontecer? Quando você abre a sua torneira, ela desce, escoa, cai no esgoto. Do esgoto ela cai para a central de tratamento ou para o lago, depois tratado por um lago. Esse lago vai escoar para um lago maior e o destino final vai chegar no oceano, que é onde tem um potencial maior. Então, a água sempre vai chegar até a água. Então, quando essa pessoa, esse vendedor, ele mudou esse paradigma dele, de que ele só vendia e passou a se olhar com um propósito maior, as coisas dele se abriram. Mas para ele chegar, para nós chegarmos a ter essa visão, é necessário entender que esse planeta existe algumas regras para as coisas darem certo. Então, a ação e reação é uma delas. Então, a partir de hoje, você não pode mais colocar a culpa no acaso. Se você tem o que você tem hoje, seja o que for, é fruto do que você vem plantando, do seu campo eletromagnético, daquilo que você pensa. Vou te dar um exemplo. Pensamento gera sentimento que gera comportamento. E comportamento gera realidade. Então, logo, aquilo que você pensa gera a sua realidade. Eu vou te dar um exemplo prático. Quando você vai beber água, o que acontece? Você pensa em beber água, se imagina bebendo aquele copo de água, aquilo vai gerar um sentimento em você, que é o sentimento de preciso, saciedade, beber. Consequentemente, vai gerar o que? Um comportamento. Você vai levantar e vai tomar água. Isso não quer dizer que só de você pensar a água vem até você. Você não chegou nesse nível ainda. Se você chegasse, é o novo, nossa, o mestre das galáxias. Mas tem gente, não nesse planeta, mas tem. Então, quando o pensamento gera esse sentimento e gera esse comportamento, vai fazer a realidade acontecer. Então, por isso que pessoas que têm altos resultados, independente do que for, pode ser um mestre religioso, pode ser um cara bem-sucedido nos negócios, na família, dentro de casa, em qualquer área específica da vida, essa pessoa ela tem um pensamento diferente, ela tem um sentimento diferente e ela se comporta de uma forma diferente. Porque toda essa estrutura ela rege nesses padrões e nessas regras. Então, uma das regras é essa, que tudo se inicia através do pensamento. Se eu falar para você pensar no momento mais triste que aconteceu na sua vida, você vai pensar, vai sentir aquele sentimento de tristeza, de angústia e vai se comportar dessa forma. De repente você pode começar a chorar bem agora. Então, essa mudança de que tudo que existe é composto pelo mesmo, certo? E de que tudo que é composto também tem esse campo eletromagnético, está em completa interação, é igual um imã. Tudo que é igual vai se atrair, isso é um fato. Isso é um fato. Então você tem que passar a mudar a forma que você pensa perante a tudo. Só que como fazer isso? É muito difícil, ninguém te ensinou. São anos e anos de piloto automático e você tem que questionar o seu eu interior, o seu paradigma interno para que mude assim de fato com o tempo a sua realidade. Você vai passar a tratar as pessoas de uma forma diferente. Então quando você abre as portas para o conhecimento, como dizia o grande mestre, esse conhecimento vos libertará, porque você vai entender como se comportar para ter os resultados. Você não precisa fazer só por fazer. Você precisa fazer com um propósito e entender. Lembra quando geralmente você está feliz pra caramba e as coisas boas acontecem no seu dia a dia? Você fala, nossa, foi um milagre, foi uma coisa divina. Mas o que você fez de diferente ali que fez você ter esse resultado diferente? Você não pensou diferente? Você não estava emanando, vamos dizer, com esse pensamento, sentimentos bons, ações boas, e isso fez você colher frutos diferentes? Então é exatamente isso que vai acontecer. Então, com essa mudança do paradigma de como a gente analisa a vida e executa as coisas, nós vamos conseguir colher os frutos e ter o sucesso merecido em todas as áreas, porque todos têm o direito de ser feliz e de ter o melhor. Ninguém veio para essa vida para sofrer, gente. Todos merecem o melhor. Você é mais especial do que você imagina. Você só não tem o conhecimento disso. Mas quando você tiver, as suas atitudes vão ser diferentes, você vai se comportar de uma forma diferente e vai viver a vida com um carinho maior. Então eu espero que vocês tenham gostado e nos próximos vídeos nós vamos se aprofundar mais nesses detalhes para que as portas da vida se abram nos nossos olhos.